Às vezes eu fico me perguntando por que nós não vivemos coisas grandes e extraordinárias através daquilo que Deus tem para nós. A verdade é que muitas pessoas vivem se limitando por causa dos seus dogmas, as suas crenças religiosas, aquela ideia de que nós temos que ser humildezinhos, de que nós não podemos fazer coisas grandes e extraordinárias, vive dentro da nossa cabeça. Que se você for grande, que se você fizer coisas significativas, você talvez roube a glória de Deus. A ideia não é essa, a ideia não é roubar a glória de Deus. Mas eu tenho uma ideia na minha mente, e isso ninguém tira, porque é algo que Deus colocou no meu coração. Deus nos chamou para poder fazer grandes coisas através de nós. Quando eu olho para as escrituras sagradas, eu vejo Deus pegando homens que ninguém dava nada e tornando esses homens famosos, grandes. Mas quanto maiores esses homens se tornavam, mais o nome do Senhor é glorificado. Deus quer fazer coisas grandes através de você, mas se você deixar com que o medo tome conta de você, você nunca vai viver as coisas grandes que Deus tem para você. Se você deixar que a mediocridade tome conta da sua mente, você vai continuar no ambiente onde você está, no ambiente de acomodação. Lembra dos discípulos? Eles estavam dentro do barco e veio uma tempestade muito forte. E de repente, no meio da tempestade, homens acostumados com o barco, acostumados com o mar, eles estavam tremendo de medo, a ponto de verem fantasma andar sobre as águas. A verdade é que quando nós passamos por tempestades na vida, nós preferimos inventar historinhas na nossa cabeça para não sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes nós inventamos e criamos coisas que fazem com que o medo dentro de nós aumente. Ao invés de ver um fantasma no meio da tempestade, nós temos que aprender a ver Deus no meio da tempestade. E as pessoas preferem ver coisas que gerem medo dentro delas, porque o medo paralisa, o medo bloqueia, o medo para, mas Deus não. Deus, ele te desafia. E de 12 homens que tinha dentro do barco, só um resolveu enfrentar o medo. Eu digo que o medo é inimigo da fé. Quando nós temos medo, nós não fazemos aquilo que Deus tem para nós. E a verdade é que no meio da tempestade, Deus não quer você dentro do barquinho. Talvez Ele mandou a tempestade para te desafiar a sair do barco. De 12 homens, apenas um teve a atitude de sair do barco. E quando ele ouviu a voz de Jesus o chamando, ele teve certeza de que era Deus, no meio da tempestade, o desafiando, pedindo para que ele saísse de dentro do barco. E você? Vai ficar dentro do barco até quando? Colocando historinhas na tua cabeça, criando fantasmas na tua cabeça, deixando com que as emoções tomem conta do seu eu, a ponto de sua fé se esvair, a ponto de você dizer que não é capaz, a ponto de dizer que você é pequeno demais, a ponto de dizer que as coisas de Deus nunca vão acontecer porque o mar está bravio. Pedro teve coragem, ele pulou do barco, ele andou sobre as águas. Isso é viver algo grande e extraordinário. Quando eu falo de fazer coisas grandes, eu não estou falando de ficar rico, eu não estou falando de ter status, eu estou falando de fazer coisas significativas para o reino de Deus. Ser grande não está relacionado só à riqueza. Ser grande é anunciar o poder de Deus para as nações, para as pessoas que estão ao seu redor. Pare de limitar Deus, pare de fazer com que as pessoas acreditem que Deus é do tamanho da tua fé. Às vezes tem pessoas que têm fé pequenininha e colocam Deus do tamanho da fé delas, quando na verdade Deus é muito maior. Deus é muito maior do que você imagina, do que você pensa. E quando você limita o poder de Deus, você deixa de andar sobre as águas, deixa de viver o sobrenatural. E é no meio da tempestade que nós queremos continuar no barquinho. Os outros discípulos continuaram no barquinho, enquanto Pedro desceu do barco e andou. Viveu o sobrenatural, fez algo grande que ficou gravado na história. E muitas pessoas preferem ficar dentro do barco. Mas alguém pode dizer, Pedro afundou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Pedro andou sobre as águas. E quem ficou do barco assistindo, nunca teve a oportunidade de viver algo extraordinário como Pedro teve. Então pare de limitar a Deus e viva as coisas grandes de Deus. Ele quer liberar o teu potencial. Ele pegou uma nação que estava escravizada dentro do Egito e fez dela uma grande e poderosa nação. Pegou um menininho que cuidava de ovelhas e fez dele um grande rei. Pegou apenas um exército com 300 homens e venceu o exército inimigo de uma forma que o nome do Senhor foi glorificado. Deus pega as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Pega as coisas loucas para confundir as sábias. E quando Deus fizer as grandes coisas na sua vida, o nome dele vai ser glorificado. Creia nisso.